Bom, pessoal, então vamos iniciar essa primeira aula com uma reflexão. O que faz uma agência promocional? Qual é a sua razão de ser? Bom, nós sabemos que estamos aqui no meio entre o nosso cliente, que deseja vender os seus produtos e serviços, e entre o consumidor final, que vai adquirir esses produtos e serviços. Nós estamos no meio e o nosso papel é fazer que esses produtos dos nossos clientes sejam consumidos, sejam conhecidos pelos clientes finais ali, certo? E aí então a gente tem um papel de divulgar, de ajudar nas vendas através do nosso marketing, da publicidade. Bom, mas um grande problema que enfrentamos e que é uma realidade de muitas agências é a falta de tempo para conhecer profundamente o próprio cliente, que muitas vezes, por conta da agência ter uma carteira de clientes grande e às vezes os clientes completamente diferentes, os nichos, né? Então, às vezes a agência tem um cliente que trabalha com petróleo, outro cliente que trabalha com venda de roupas, enfim, são nichos completamente diferentes. Então, nossa dificuldade muitas vezes é de ter tempo para estudar completamente esse cliente aqui que nós atendemos e também estudar o cliente do nosso cliente, o cliente final ali, o consumidor. Saber quem é ele, quais são os comportamentos dele. E essa falta de estudo, essa falta de planejamento e até mesmo de tempo faz com que a gente acabe se transformando em um executor de ações, né? Um fornecedor ali, só em busca de fornecedor e tirar do papel ali as ideias. E não de um estrategista de eventos que vai nos trazer muito mais resultado e com certeza muito mais resultado para o nosso cliente, que é o nosso desejo. Então, o que eu trago para você de reflexão nesse primeiro ponto é esse problema que eu vejo muitas vezes que acontece dentro, não apenas de agências, mas de muitas empresas. A questão do planejamento, a questão de falta de tempo para criar um estudo, né? Então a gente vai trazer aqui para você agora a questão da persona. Né? A gente já até falou em outros cursos a respeito disso. O estudo da persona é muito importante antes de qualquer coisa. O cliente entrou na sua base, falou, vamos fechar o contrato, agora a gente vai trabalhar juntos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter alguém na nossa equipe que saiba ali, que esteja focado em criar a persona do nosso cliente. Então a primeira coisa que ela vai fazer é estudar quem é o cliente. Quem é o nosso cliente? Muitas vezes o cliente mesmo já tem, né, um estudo dele mesmo, dos produtos dele, dos potenciais clientes. Se ele já tiver esse estudo, ótimo, já facilita bastante para você. Mas se ele não tiver, você vai precisar ter um funcionário dentro da sua equipe que vai interagir com alguém desse cliente, fazer as perguntas necessárias, perguntar quais são os produtos e serviços que ele vende, qual é o consumidor final dele. Né? Então, assim, onde ele costuma estar, o que ele costuma consumir, onde ele costuma andar, onde ele costuma comprar, qual é o preço que ele está disposto a pagar por um produto e serviço. Então, estudar o cliente do seu cliente, já que você agora tem a missão de entregar resultado e vender, ajudar nas vendas para esse cliente. Então, você precisa conhecer como é que você vai vender se você não conhece. Então, a primeira etapa é criar a persona, fazer essas perguntas, criar um material rico, não um material raso. Não é simplesmente para dizer que criou uma persona e que está estudando, mas não, realmente ter o interesse de estudar bem de perto. Então, quando a gente fala de construção de persona, e até na próxima aula a gente vai trazer aqui a Laurinha da M2Up, que é uma participação especial, e ela é especialista nisso e ela vai passar umas ideias para você do que é persona e depois você em casa mesmo, no trabalho, tente buscar mais informações ou até fazer outros cursos que te aprimorem aí nesse sentido, mas a priori a persona, você precisa muitas vezes entender no que ela trabalha, então você utiliza aí ferramentas como o LinkedIn desse cliente, vai lá ver no que ela trabalha, qual o dia dela no trabalho, o que ela consome, vai lá no Instagram, no Facebook. Hoje existem disponíveis aí no mercado N ferramentas, né, para a gente conseguir criar aí, e aí
aquelas palavras de redes sociais, stalkear esse cliente, né? Procurar ali informações, ser aquela sombra do cliente, entender quem é ele de verdade e fazer um material rico. Você tem muitas ferramentas disponíveis aí para fazer esse seu material. E aí, depois de feito isso, qual é a outra etapa? Bom, o cliente já entrou para a base, você já fez um estudo, você já sabe, conhece, fez ali o seu avatar, né? Que o pessoal que cria persona tem essa nomenclatura. Você criou um avatar, ou seja, um personagem fictício que reflete exatamente quem é o cliente do seu cliente, quem é que você vai atingir. Então, o que você deve fazer depois disso? Muitas pessoas guardam essas informações no computador, nos arquivos, e a gente sabe que isso se perde. No dia a dia, muitas vezes a gente não vai entrar lá nos arquivos para ficar olhando essas informações dos clientes. Então, para que esse estudo rico não se perca, a dica que eu te dou é: coloque essas informações, esses seus avatares de todos os seus clientes, avatares com as informações dos seus clientes, no mural ali onde todo mundo passa na agência, onde o pessoal costuma tomar um cafezinho, parar para relaxar um pouco. Isso vai se tornar muito mais visual, vai estar ali no cotidiano dos seus funcionários e vai internalizar as informações a respeito dos seus clientes. Eles vão conhecer muito mais. Então, às vezes, eles estão sem ideia para criar uma ação, ou estão com algum problema em relação à entrega de resultado para um dos seus clientes. Ele está ali tomando café, ele analisa ali as informações, dá uma olhadinha, fala: ah, realmente, ele tem esse tipo de comportamento, ele passa por essa região, então quer dizer que muitas vezes o que eu estou fazendo errado é isso, isso e isso. Então, isso vai ficar muito mais disponível para análise. Olha que legal. Então, não deixe, tão importante quanto fazer esse estudo da persona é disponibilizar em um lugar visual para os seus funcionários. Ok? Então, essa é a dica que a gente dá para você. Vamos então continuar essa aula no próximo vídeo.